Olá pessoal, quem conversa com vocês, professora Júnia Andrade, não é? Eu que tenho mais de 2 décadas com experiência em discursivas e com experiência em discursivas de alto nível, né? Discursivas aí dos concursos, vamos dizer assim, mais arrojados que a gente tem. Bom, vamos falar sobre a prova do APO. Eu vou falar aqui de modo geral para que todo mundo saiba, não é, do o que o Sebrasp pode cobrar de vocês, principalmente nas questões mais extensas, tá? Que é o foco aqui das minhas dicas. Pessoal, prova de vocês dia 9 de junho, né? E o que vocês vão enfrentar? Duas provas, prova P3, prova conjunto de provas P4. Todas as duas provas têm questões de 30 linhas, tá? Que são questões mais diretas, mais objetivas e tal, que são questões de 30 linhas com valor de 30 pontos acerca de conhecimentos específicos que estão na tabela, né? Quando você abre o edital, tem lá a tabela dos conhecimentos específicos, tanto na Q3, na P3, quanto na P4, tá bom? Lembrando que a prova da P3 vai tratar de realidade brasileira, um assunto que tem cada vez mais caído nas provas de concurso discursivas, né? A gente teve aí sendo cobrado no IPEA, a gente teve cobrança desse assunto na prova do CNU, que não aconteceu, mas estava na programação, né? Então vamos lá. Essas provas, né, o que a banca vai fazer? Qual é a forma de avaliação? Você vai ter uma avaliação de conteúdo, em que a banca não analisa só o conteúdo, tá, pessoal? Ela vai analisar a apresentação e aí envolve letra, margem, a forma de organizar o parágrafo. Eu vou dar algumas dicas aqui nesse vídeo. Você tem a avaliação da estrutura do texto, como que você estruturou esse texto, se a estrutura foi uma estrutura adequada à proposição da banca. O desenvolvimento do tema. Quando a banca trabalha desenvolvimento, ela pede sempre para vocês primarem pela coerência e a coesão. Isso às vezes a banca dá um comando, isso acontece demais, são comandos de enumeração. E os alunos saem reiterando aquilo como está nas normas, tá certo? E isso não é dissertação, tem que transformar isso em texto, tá? Eu vou mostrar isso para vocês aqui. Algumas questões nesse sentido. Pessoal, a nota final, o que vai acontecer? A banca vai pegar a nota de conteúdo, não é? Para as questões, ela vai usar o multiplicador 6, vai multiplicar isso aqui pelo número de erros sobre o total de linhas. É um multiplicador bastante avançado, tá? Agora imagine da dissertação e do parecer, cujo multiplicador é 14, ou seja, os erros de português vão pesar muito. Então, não é um momento que o aluno fica só focado em conteúdo, é uma má estratégia. Você tem que ficar muito atento, porque não é só jogar conteúdo na prova. A gente vai ver isso aqui, eu vou dar alguns exemplos, tá bom? Então vamos descer um pouquinho, que eu vou comentar. Eu não vou falar das questões, gente, porque as questões são mais simples aqui nesse vídeo de dicas. Eu vou me centralizar nas dissertações e nos pareceres, tá bom? Que acho que a dúvida da maioria das pessoas é a maior insegurança, tá? A gente vai ter no Turma de Redação Concursos, embaixo desse vídeo tem o nosso contato, a gente vai ter o curso preparatório para o APO, o cargo geral, tá certo? O nosso foco, quem for fazer de outro cargo, de repente faz como ouvinte, né? A gente estuda uma forma, mas você tem aqui a descrição, o contato conosco, tá? Abaixo do vídeo. Então vamos lá. O concurso da CAPES 2023, por exemplo, isso aqui, ó, não se preocupem com o assunto não, foquem a estrutura. A banca diz, olha, considerando as funções de administração denominadas de planejamento e de controle, redige um texto dissertativo abordando os seguintes aspectos. Gente, a gente pode ter dissertação bem direta, igualzinho isso aqui, bem direta, em que a banca pede os 3 tipos de planejamento realizados pelas organizações, a finalidade de cada um deles, tá? E por aí vai. Como é que é dada essa resposta? No Sebrasp, quanto mais objetivo você for, melhor o seu desempenho. Né? Você não tem que fazer nenhuma introdução, você tem que apontar de cara os 3 tipos de planejamento que são realizados pelas organizações, quer dizer, o planejamento, você tem os planejamentos de longo prazo, de médio, né, de curto prazo, então você tem o estratégico, tático, operacional, e depois apontar a finalidade de cada um desses planejamentos. Então, o ideal é que sempre assim você enumere primeiro quais são e depois aponte a finalidade de cada um deles, tá? Então, basicamente isso que a banca quer. Tem muita gente que chega na prova e fica contando história desses planejamentos. Isso não vai dar certo, tá bom? Então, não é uma coisa, vocês vão ver, prova do Sebrasp não é tão difícil quanto as pessoas pensam. Mas você precisa usar a cabeça, tá certo? De uma forma mais objetiva. Isso que, por exemplo, é a grade de um ex-aluno que fez essa prova aí recentemente, uma prova de 2023,
né? Ele tirou total em todos os itens. Ele vai errar alguns itens aqui em língua portuguesa que atingem a nota final dele de uma forma muito pouco expressiva, tá? É claro, de vocês vai ser um atingimento bastante expressivo, tem que tomar cuidado, tá bom? Agora eu vou lá para 2018, porque para deixar uma dica, tá certo? É por isso, não é porque eu estou trabalhando com provas atualizadas, não, muito pelo contrário, eu estou chamando atenção para os riscos. Por exemplo, o concurso do Tribunal de Contas de Minas Gerais, né, um dos primeiros lugares desse concurso foi aqui aluno nosso. O que aconteceu? A banca pediu, tá, numa questão, aqui não tá a questão, mas eu trouxe aqui a grade e você vai entender, ela pediu apenas 2 itens, que os alunos apontassem as competências institucionais privativas do Tribunal de Contas da União. Veja bem, o concurso era de Minas Gerais, Tribunal de Contas de Minas, mas ela pediu competências constitucionais privativas do TCU. E depois pediu finalidades e objetivos da fiscalização financeira e orçamentária da União e das entidades de administração direta e indireta. Eu vou falar 2 falhas, isso aqui foi uma dissertação, 2 falhas que os alunos cometeram, tá, nessa prova, que trazia assuntos que os alunos dominavam. Detalhe, o Sebrasp vai trazer assuntos que vocês dominam. A ideia não é fazer com que vocês não alcancem um conteúdo, muito pelo contrário, a banca vai trazer os conteúdos que ela considera bastante pertinentes e todo mundo, a maioria vai saber abordar, a maioria sabe esses conteúdos. O problema é a forma de expressar, então eu vou explicar. Por exemplo, lembra, tá vendo que são só 2 itens? Se são só 2 itens, são 2 parágrafos. Júnior, mas peraí, este parágrafo do item 2.1 aqui, poxa, eu estudei competência de Tribunal de Contas, isso aqui ocupa umas 30, 35 linhas. Exatamente isso, ocupa mesmo, 35 linhas. Então, o aluno que fragmentou, a banca não só tira nota em apresentação, mas ela vem aqui também. Ela considera a fragmentação um problema estrutural. Então, a gente mantém isso aqui num parágrafo só. Agora, isso aqui é um rol de competências. Muita gente conseguiu manter no parágrafo só. Só que o que muita gente foi fazendo foi apenas enumerando, ponto e vírgula, foi enumerando competência. Gente, dá errado. E por que dá errado? Veja só, eu gosto sempre de mostrar. Dá errado por causa disso aqui, ó. A banca pede para que você produza um texto, tá certo? Que você prime pela coerência e pela coesão. Coesão é costura. É costura, você ligar as partes. Você tem um período X aqui, um período Y. Em Y tem que ter alguma coisa que lembre X. Certo? Período Z tem que ter alguma coisa que lembre Y. Então você precisa estabelecer costuras. Se você não cria essas zonas de oportunidade aqui no seu texto, os momentos dessa oportunidade, você não vai primar pela coesão. Tá bom? Fica ruim. Então, quer dizer, se você também só responde igual um robozinho, né, cadê a coerência? Porque de repente você pode citar exemplo de aplicação. Exemplo de aplicação é muito importante para o concurso. Ou reescrever o elemento técnico, que é chamada coerência, combinação. Né? Você vai procurando combinar os elementos. Pega uma competência do TCU, traz aquilo à luz, né, de um exemplo prático. Então você cria ali um momento de coerência. Então a coerência não é espontânea, você precisa criar os momentos disso na sua discursiva. Então muita gente sabe o conteúdo, mas não sabe o procedimento, né? Não entende os critérios avaliativos, por isso que se dá mal, tá certo? E aí ficou nota muito baixa. Pode ver que aqui eu trouxe um espelhinho em que a pessoa ficou com nota muito baixa, sendo que a pessoa trouxe todas as competências privativas do TCU. Trouxe todas. Mas tinha construção de texto? Não. Tinha fragmentação de parágrafo. Além da fragmentação de parágrafo, tinha mera enumeração. Né? E não é isso que se quer em concurso. Aqui também as pessoas perderam pontos. E o ponto foi da área de redação mesmo. Você pode ver que não vale 9 pontos, tirou 7,5. Né? O aluno está perdendo aqui o chamado ponto de qualidade textual mesmo. Tá? E como é que esse ponto, professora, de qualidade textual? Então, por exemplo, né, que eu não me lembro, salvo engano, a banca trabalhou com 3 conceitos aqui, tá? E é basicamente isso que ela faz. Então, se ela trabalhou com 3 conceitos, cada parte daquilo que você cumpria, ela te dava 3 pontos, até chegar, né, aos almejados 9 pontos. Tudo bem? Porém, isso aqui ela está avaliando o conteúdo. Ela costuma pegar isso aqui e dividir por 6, certo? Por quê?
para que ela possa avaliar a qualidade da redação, a qualidade da expressão. E aí, quando o aluno tira 7,5, qual é o recado que a banca está dando para ele? Ora, você sabe o conteúdo, mas não se expressa bem. É exatamente isso. Vai dar menos 1,5 quando você divide 9 por 6. Tá bom? Então, tem que melhorar a qualidade de expressão. Não é só saber. Você precisa treinar e treinar de forma correta. Por isso que eu falo com o aluno. O aluno vai fazer um curso, tem 10 discursivas para ele treinar. O que adianta treinar as 10 de forma incorreta? Tá bom? E aí, pessoal, na mesma prova de uma das especializações lá do TCE Minas, você tinha estudo de caso, sim, estudo de caso subsidiando proposta de dissertação, tá? Então aqui o aluno iria montar um texto dissertativo para atender as determinações a seguir. E aí quando a banca, por exemplo, pede alguma coisa, né, estudo de caso entrega muita coisa, aqui ela quer saber sobre princípios de gestão orientada por resultados. Quando se olha aqui, olha, os eixos de atuação de vamos dizer assim, de uma política de fiscalização integrada denominada Suricato, quais são os eixos de atuação, que é atividade fiscalizatória, acompanhamento de resultados de políticas públicas, ações de transparência. Isso aqui são os princípios exatamente da gestão por resultados, essa gestão orientada por resultados, basta uma releitura. Então, quando tem estudo de caso, basta você estar bastante atento ao que o caso está te propondo, porque tem muito ponto desse estudo de caso que te entrega muito da resposta, tá? Tudo bem? A banca também pode te trazer 2 textos de base, como houve aqui na prova do Ministério Público de Santa Catarina, agora já mais recente, 2022, tá certo? Então ela te traz aqui um texto, 2 textos, trechos de lei, aqui o trecho do regimento, trecho da LRF, falando sobre responsabilidade na gestão fiscal. E aí ela traz para você um texto dissertativo em aberto, falando, olha, o Ministério Público de Santa Catarina como agente promotor da responsabilidade fiscal, né? Quando ela faz isso aqui em aberto, ela está te cobrando competências vamos dizer assim, dessa entidade, né? Pode ver que meu aluno, olha só, 10 em tudo. Porque a banca trouxe aqui outros conceitos, ela trouxe conceitos mais estruturais do texto, uma vez que ela não pediu nada muito específico. Ela foi bem em aberto, então como ela trouxe em aberto, ela resolveu cobrar conceitos de dissertação, concatenação de ideias, domínio das atribuições institucionais do Ministério Público de Contas de Santa Catarina, capacidade de síntese, porque o espaço era curto, né? Então o aluno tinha que realmente ter um domínio de palavras-chave, responder a coisa toda de forma bastante organizada, capacidade de expressão, tá vendo? E assim a banca foi raciocínio crítico, que é o momento que o aluno percebe quais são as competências, ele também cita os meios de exercício dessa competência. Por exemplo, o Ministério Público de Contas, né, é uma instituição que atua em todos os processos no Tribunal de Contas. Então o que acontece? Ele é consultado sempre. Então vamos supor, quais são os meios, os instrumentos que ele utiliza? O aluno que sabe, ele tem uma linha exatamente na cabeça dele, não é? Ele tem uma linha de raciocínio em que ele vai pegar a competência, os meios de execução dessa competência, né? E aqui a aplicação prática, no caso de se verificar algum dano ao erário, né? Qual que é o papel então dessa instituição quando localiza esse dano? Então o aluno constrói uma linha, que nós chamamos de linha de coerência. E ele se dá bem nesse sentido, tá? A banca percebe raciocínio crítico perfeito, certo? Então é isso, capacidade de expressão muito boa, não é? Capacidade de avaliar e refletir sobre aquilo que está lendo, sobre o tema que está proposto, muito bom, ele sabe exatamente onde vai chegar. Então foi isso que aconteceu, esse aluno citou várias competências, os meios de execução dessa competência, não é? E citou aplicações práticas, o que levou aí aos 10 pontos, tá bom? Se a gente for um pouquinho mais, então, quer dizer, nós falamos aqui das dissertações. Sobre os pareceres, né? Vamos falar sobre os pareceres. O que eu preciso saber sobre os pareceres, professora? Pessoal, a banca pode, igual essa prova do Ministério Público do Acre em 2019, trazer para você uma situação fictícia, pode acontecer, né? Porque você vai precisar do relatório, né? Pelo menos o relatório na própria questão. E a banca diz assim: a partir da situação hipotética, redige um parecer abordando de forma fundamentada os aspectos apresentados a seguir. Em seu parecer, dispense o relatório, não acrescente fatos novos. Perfeito.
Gente, precisa fazer aquele parecer fragmentado com o título parecer, depois relatório, né? Depois fundamentação, depois conclusão. Não, não precisa, é texto único, tá? Texto corrido, texto único. E naturalmente a banca começa a aparecer cobrando a competência do Tribunal de Contas, né, para aplicar sanções aos gestores de convênio, porque aqui está uma situação que se aplica uma sanção. Então o aluno vai trazer com bastante precisão, uma resposta bem objetiva sobre essa questão. Aí vem viabilidade de instauração de auditoria no convênio a partir da denúncia anônima. Então, quer dizer, será que existe denúncia anônima, né, que é feita aí para o Tribunal de Contas? Né? Se existe, não existe, qual que é a regra se não existir? Proposta de voto pelo TCE/PA a respeito das contas do convênio, incluindo-se nessa proposta consequências para os gestores do convênio pelo desvio de finalidade pactuada. Então, a proposta de voto é a finalização do parecer, é a opinião, né? Se houve irregularidade ou ilegalidade e como que qual vai ser a implicação disso? Vai estar em multa, não é? O que vai ser? Está em pedido de ressarcimento? O que vai ser? Então é isso, é um texto corrido. Né? É um texto corrido que você só precisa ser o quê? Bem preciso, bem objetivo. Trazer palavra-chave e responder. Criando também situações de oportunidade, né? Situações para você promover coerência e coesão. Aí veja aqui mais um espelhinho de um aluno, né? Todo mundo com total, né? Porque a orientação é muito direta. Então, mas vamos falar um pouco mais do parecer. Por exemplo, no mesmo concurso do Ministério Público de Contas, né, do TCE do Acre, em 2019, para outra área a banca pediu aqui um relatório, tá? Pediu um relatório. Mas, gente, poderia ser um parecer, tá bom? Só que agora, veja que a banca aqui dispensou, né? O único comando que ela disse foi o seguinte, ó, dispense o relatório, você não precisa você ficar narrando os fatos. Por isso vai fazer um texto corrido como se fosse uma dissertação, tá? Honestamente, é como se fosse mais uma dissertação. E aí, pode acontecer de a banca trazer este desafio aqui. Já ela pediu um parecer, nesse caso aqui houve um relatório, mas ela pediu um parecer, e ela comandar as partes. Ela fala para você assim, uma introdução, redige um parágrafo acerca da finalidade do trabalho, incluindo a noção de depreciação, quando se inicia e quais fatores estão associados a ela. Aí o aluno vai lá e coloca realmente a introdução, e ele vai trabalhar, respeitar tudo isso que a banca falou. Situação encontrada, basta escrever informações dos itens de 1 a 4 da situação apresentada. Gente, é isso mesmo. É só escrever. Situação encontrada, informações dos itens de 1 a 4 da situação apresentada. Aqui, quando ela vai ditando para você o que ela quer que você coloque em cada parte, como se fosse um robozinho, isso aqui vai entrar na avaliação, hein? Vai entrar na avaliação, tá? Analise, elabore uma análise sucinta da situação descrita em cada um dos itens de 1 a 4 da situação apresentada. Então, quer dizer, aqui são situações que aconteceram, você vai analisar se isso está correto, tá? E depois as recomendações, crie informações que respondam os seguintes questionamentos. Quais as recomendações em relação aos bens considerados irreversíveis, inservíveis, vamos dizer assim? Como devem ser depreciados os bens adquiridos no ano de implantação da depreciação. Então, você vai dando as recomendações conforme o que a lei diz, né? Conforme as regras contábeis dizem. Então, o que acontece aqui? A banca, ela pode sim ditar para você uma estrutura e você tem que estar preparado só para executar aquilo que ela quer, tá bom? Então é só executar, não tem segredo. E por fim, né, nessa nossa aula de dicas, por exemplo, aqui foi uma peça de natureza técnica para o TCE do Rio 2021, e a banca traz aqui uma série de achados, né? Achados ali, vou falar numa linguagem grosseira, não é? Ilegalidades, irregularidades, tá certo? Então esses achados estão aqui. E tem situações que não são achados, porque estão dentro da lei. Aí a banca pede para o aluno produzir o parecer acerca dos referidos achados de auditoria. Gente, o que aconteceu no concurso? Muita gente fez os achados somente com aquilo que de fato era achado. Somente com o que estava ilegal ou irregular. Quando a gente tem que analisar, a gente recebe, na administração pública, isso é um teste que eles fazem mesmo, a gente recebe 4 situações. Mesmo se destas 4, apenas uma apresentar irregularidade, você analisa a legalidade de todas elas. Mesmo para falar que não tem nada errado.
tá bom? Você tem que analisar, tem que fazer julgamento de todas elas. Então, por exemplo, vamos supor, no concurso, metade aqui estava realmente com o problema e metade não. Os alunos analisaram somente aquela que eles achavam que tinha problema. Eu vi isso muito na fase recursal quando me chegaram esses problemas dessa natureza. O aluno falou, nossa, eu acertei, porque tal achado que tinha problema, poxa, a banca não considerou. Aí eu falei, mas cadê os outros? Ah, mas os outros estavam certos, os outros não são achados, não interessa, você tem que falar que está certo e provar por que está certo, que coincide com a norma tal, entendeu? É isso, tá, pessoal? E tudo texto corrido, texto comum, no final, né, você praticamente vai produzir um parecer como se fosse uma dissertação, como se fosse uma questão. O que vai pesando é a forma, é o olhar. Né? O parecer tem mais argumentos, você precisa defender mais, ele é mais completinho. A dissertação é muito orientada demais, né? As questões também são muito orientadas, então digo, podem ser de situações bem simples, estudos de casos simples, podem ser de questões simples, a dissertação pelo menos, né? Mas pode ser também de alguma coisa um pouco mais elaborada, mas tudo, honestamente, todo mundo vai saber conteúdo. O que as pessoas têm dificuldade? Para expressar esse conteúdo, tá bom? Então é isso, pessoal. Se quiser estudar com a gente, debaixo desse vídeo tem a descrição para que você possa se matricular no nosso curso, tá? Grande abraço a todos.